Então, vamos lá. Segunda parte, nós vamos falar de usuários e grupos. A gente vai interagir também com o gerenciamento de permissões de arquivos e grupos no sistema operacional, tá bom? Bom, então, quem são os usuários? São aqueles caras que eles podem usar o sistema sem privilégio administrativo. São aqueles caras que não são o root, mas eles podem usar o sistema, tá? Quando eu crio um usuário, os diretórios pessoais são criados dentro do /home e são criados grupos de mesmo nome dos usuários para restringir as permissões. A gente vai ver como é que isso funciona. Normalmente eu uso quatro, quatro programinhas, né? O UserEd, o UserDel, o UserMod e o PassWD. Bom, o UserEd eu uso para criar usuário, o UserDel eu removo o meu usuário, o UserMod eu modifico as propriedades dos meus usuários e o PassWD eu mudo a senha do meu usuário. Beleza? Para grupos é a mesma coisa, né? O grupo ele permite o agrupamento dos meus usuários, principalmente para eu poder compartilhar recursos, arquivos, né, diretórios, enfim. E ele é bem parecido com a administração de usuário, GroupAd, GroupDel, GroupMod. Né? No sistema de arquivo, quando eu for gerenciar os meus diretórios, os meus arquivos, eu preciso fazer os ajustes de permissão. Tá? A gente usa normalmente o chmod. Também uso o chgroup e o chaun. Tá? Eu vou ajustar essa apresentação aqui para inserir esses dados. Para eu poder mudar o grupo dono desse diretório, desse arquivo, e o change owner, o dono mesmo, o usuário dono. Tá? O chmod ele permite que a gente faça os ajustes de permissão, tá? De usuário, do grupo e de outros. E a gente tem basicamente aqueles tipos de permissões de leitura, gravação e execução, né? De escrita, leitura e execução. E a gente tem permissões que elas são avançadas, né? Que elas são permissões de sistema, tá bom? Vamos voltar lá para nosso gerenciamento de usuários. Bom, eu não sei se vocês lembram, mas eu passei na, acho que foi na primeira ou na segunda aula, um planejamento do nosso servidor, onde tinha uma tabela de usuários e grupos. Só para vocês lembrarem, taran, tá ela aqui, tá? Olhem bem, eu tenho o grupo gerente, supervisores técnicos comercial, e eu tenho o usuário Adam John Ted Will Jones e aqui uma matriz de associação, beleza? Vou arrastar de volta aqui, porque eu tenho uma minha cola. Vocês que se virem e peguem a de vocês. Então vamos lá. Vamos criar então o meu primeiro usuário, que vai ser o Adam. Então eu vou dar um user add Adam. Tá? Então eu criei o meu usuário Adam. Como é que eu sei que ele existe? Primeiro que quando eu crio um usuário, dentro do /etc /passwd, vai aparecer esse cara, o Adam. O user ID dele é 1000, o group ID, o grupo principal dele é 1000, o diretório dele de usuário é /home /adam e /bin /bash é o programa essencial que entrega o shell para ele, ou seja, a linha de comando, para ele conseguir interagir com o kernel e com as outras aplicações. Beleza? Para dar uma senha para esse cara, eu vou usar o passwd. Então, opa, é Adam. Eu vou criar uma senha para o usuário Adam. Vou criar uma senha bem difícil, que é um 234. Ele vai me xingar dizendo que a senha tem menor do que 8 caracteres, mas ele vai aceitar. Né? Deu certo? Vamos ver. Segura o Alt e aperta a setinha para o lado que a gente vai ter acesso a uma nova console. Tá? Se vocês segurarem o Alt esquerdo, tá? E apertarem a setinha para os lados, vocês vão ver que tem um monte de console, tá? Para um lado e para o outro eu posso ir e voltar.
Então essa aqui é que eu tenho o root, e olha aqui, ó, tá escrito root, e eu tenho aqui essa cerquilha, tá? Quer dizer então que o usuário é o root e esse cara tem privilégio administrativo, e quando eu logar com o Adam, com a senha 1234, vai aparecer o nome do Adam aqui, né? E com dólarzinho, ou seja, esse cara é o Adam que não tem privilégios administrativos. O tiozinho aqui, ó, é o diretório que indica que eu estou no meu diretório pessoal. Então é o /home/Adam, tá? Beleza. Consigo entrar lá no diretório do root? É claro que não, porque eu não tenho permissão. Se eu der uma olhada nas permissões, opa, eu tenho que indicar que eu quero ver o diretório. Eu dei aqui. Olha lá, ó. RWX, né? RWX e RWX. Eu tenho as 9 posições de permissão. Então, aqui, só quem pode ler e executar, né, é o dono, né, o owner, o root, e R e X, ler e executar, aqueles que são do grupo do root. O Adam, ele não é ninguém. Tá? Então, o Adam, ele tem user ID 1000, group ID 1000, e ele só está no grupo dele mesmo. Tá? Beleza. Bom, então, vou fazer um logoff aqui. Tá, mas eu criei o Adam e, putz, errei. Não era Adam, era Adamastor. Né? O que que eu faço? Eu vou então remover esse cara. Vou usar o userdel, vou passar o parâmetro "-r" para ele limpar todos os arquivos que são relacionados a esse cara aqui, diretório do usuário lá dentro do /home, caixa de e-mail, tudo. E vou lá. Dentro do /home, ó, eu não tenho absolutamente nada, ou seja, eu não tenho nenhum traço do Adam. Se eu não usasse, tá? Se eu não usasse o -r, o que que aconteceria? Ó, vou dar um userdel Adam, tá? Mas dentro do /home ele não removeu. Tá? Se vocês verem, não fica nem o nome dele aqui, tá? Fica só o user ID e o group ID, tá certo? Então, o que que eu vou fazer? Vou dar um user add Adam aqui, vou dar um userdel -r, tá? Vou recriar esse cara aqui e dar a senha para ele de novo, beleza? Bom, vamos aproveitar aqui e vamos criar o resto dos nossos usuários. Eu tenho a Joan, user add o Ted, user add o Will, user add o Jones, e vamos dar agora a senha para esses caras aqui. A Joan já foi, o Ted, o Will e o Jones. Beleza? Vamos ver se deu tudo certo. Opa! Dentro do /home, tá? Eu tenho aqui, ó, os diretórios de todo mundo, tá? E aqui vocês olhem para as permissões. Eu tenho aqui, ó, o campo que trata de permissão do proprietário, tá? O RWX, esse primeiro bloco aqui indica que só quem tem acesso de leitura, escrita e execução são os próprios proprietários. Então, agora a gente vai falar da administração de grupos, que é igual à administração de usuários. Bem? Então, para eu criar um grupo, eu vou usar o group add, tá? A gente vai criar os grupos
Group Ed comercial, o Group Ed gerentes, aqueles que estão no nosso quadro, a estrutura é aquela que a gente criou de planejamento, né? Group Ed técnicos e Group Ed gerente comercial supervisores. Beleza? Então tá. Onde é que ficam as informações de grupo? Dentro do barra opa. Eu tive que reiniciar a minha máquina aqui. Barra etc barra group, tá? Então, a hora que eu criei os meus 4 grupos, lá no final do barra etc barra group apareceram esses caras aqui, tá? Dentro do barra etc barra PESWD ficam só as informações dos usuários, então não aparece nada de grupo. E essa associação aqui, ela é do grupo padrão do usuário. Então, se a gente for ver, ó, o Adam, ele é membro só do grupo Adam, por enquanto, tá? Então, a gente criou os nossos grupos ali. Se eu precisar remover um grupo, como é que eu faço? Eu dou um group del, tá? Comercial. Beleza. Dentro do barra etc barra group, ó, o comercial não está mais lá, gerente técnicos e supervisores, tá? Então, vamos recriar group ed comercial, tá? Então, lá dentro do barra etc barra group eu tenho lá, ó, 1006, 1007, 1008, 1009, tá? Gerentes técnicos, supervisores e comercial. A gente viu que ficou antes ele era 1005, eu removi e aí ele voltou como 1009, né? Porque ele pegou o último número disponível. Para eu mudar de volta o comercial para 1005, eu posso usar o group mod, tá? Que ele vai me permitir mudar então o GID para 1000 opa, claro, tem que passar o nome do grupo, né? O grupo comercial para o GID 1005. Então, o que aconteceu? Olha lá, ó. O comercial agora, o Group ID é 1005. Tá bem? Beleza. Agora a gente precisa fazer a associação entre os usuários e esses grupos. Esses grupos para os usuários serão grupos secundários, tá? E a gente usa o user-mod, tá? Para fazer essa associação. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar o user-mod menos A, ou seja, eu vou adicionar um parâmetro, menos G maiúsculo quer dizer que eu vou interferir nos grupos secundários desse meu usuário, e aí eu vou dizer então que no grupo gerentes e no grupo comercial eu vou inserir o usuário Adam. Então, usermod menos A menos G maiúsculo no supervisores e no grupo comercial eu vou ter a Joan, usermod menos A menos Gzão no gerentes e no técnicos eu vou ter o TED, usermod menos A menos G, o will vai ser gerentes, supervisores e técnicos. E o Jones vai ser do comercial somente. Beleza? Então, ó, o Will, o Group ID padrão dele é o 1003 aqui, ainda continua. Tá tudo certo ali.
mas ele também está em outros grupos secundariamente, nos gerentes, técnicos e supervisores. E para todos os outros, tá? Então, tá todo mundo acertado aí. Como é que eu sei que esse negócio deu certo? Dá uma olhada lá no /cat etc. Group, ó, que aí a gente sabe em quem é que está em quais grupos, tá? Então a associação tá aí. Beleza. Tá. E aí, para que serve esse negócio? Esse negócio tem que servir para alguma coisa. Esse negócio ele vai servir para o sistema de arquivo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar um diretório que eu vou lá na raiz do sistema operacional. Opa, eu vou criar um diretório lá na raiz do sistema operacional, tá? Vamos lá para dentro dele. Não tem nada aqui dentro. E eu vou criar uma estrutura de diretório que vai ser onde eu vou fazer o compartilhamento dos meus arquivos. Então, vamos lá, eu vou criar aqui um diretório gerentes, mkd, vou criar uns supervisores, não, vou criar um técnicos e vou criar um comercial. Posso criar, sim, eu separo com espaço aqui, ó, ele cria todo mundo com um comando só, tá? Olha lá, ó. Só que tem um problema aqui. Quando eu criei esses diretórios, o proprietário é o root, né? Eu sou administrador do sistema operacional e estou fazendo a configuração. E o grupo, que é o grupo proprietário desses diretórios aqui, também é o root. Ou seja, se eu logar como Adam, tá? Eu consigo entrar no comercial? Consigo. Consigo porque aqui na permissão de outros eu tenho permissão de leitura e de execução, mas eu não consigo gravar absolutamente nada. Eu não tenho permissão dentro desse diretório. Tá? Fiz logoff aqui. Então o que eu preciso fazer? Primeiro eu preciso fazer os ajustes de permissão. Tá? Então, aqui na nossa apresentaçãozinha aqui, ó, eu tenho as permissões, que elas são de usuário de grupo de outros, tá? E eu tenho os tipos de permissão, que são os básicos, que é de gravação, leitura e execução, ou escrita, leitura e execução, e eu tenho os avançados, tá? Que eu tenho a permissão mais S, que se aplica a usuário e grupo, e eu tenho a permissão mais T, que se aplica genericamente. O mais S, ele executa o arquivo com permissão do usuário proprietário, então se eu tenho um script que o proprietário é o root e eu dei essa permissão, ele vai executar como se fosse o root, mesmo que eu seja um usuário comum. O G mais S, ele se aplica mais a diretório. Isso quer dizer que todo novo arquivo ou novo diretório criado dentro do diretório que eu apliquei essa permissão, ele vai automaticamente receber a propriedade do grupo. Tá? E o mais T ele previne a remoção do arquivo diretório. Então, quando eu estou trabalhando com subdiretórios compartilhados, às vezes alguns eu posso eu não quero eu quero que o meu usuário ele possa alterar, mas ele não remova aquele arquivo, tá? Eu uso o mais T. Vamos ver esse negócio na prática aqui. Pá. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer é tirar essas permissões dos outros. Eu não quero que alguém que não seja do grupo entre nesses diretórios. Então eu vou usar o chmod o menos R e X de todos os diretórios. Então, o que aconteceu? Sumiram as permissões aqui, ó, R e X. Mas só que o grupo aqui, proprietário, ainda é o root. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar o change group, chgroup, para mudar
Para o grupo comercial, a pasta barra arquivos barra comercial. O que aconteceu aqui? Olha que bonito. Agora o grupo proprietário da pasta comercial é o grupo comercial. Olha lá. Mas ele ainda continua sem permissão. Tá? Eu preciso passar aqui, ó, como o parâmetro inteiro, né, do diretório? Não. Eu posso simplesmente change group gerentes, o diretório gerentes, change group supervisores, o diretório supervisores, e change group técnicos, o diretório técnicos. Opa! Tcharam! Olha lá. Beleza. Então agora sim, eu fiz a associação dos diretórios aos grupos responsáveis por eles. Só que os grupos ainda não têm permissão de escrita. Então o que eu vou fazer? Eu vou usar o chmod de novo, que é para modificar, change os mods do arquivo ou do diretório. E vou dar a permissão, então, para o grupo de escrita, para todo mundo. Então, agora todos os grupos proprietários, ó que legal, eles vão ter permissão de escrita. Isso quer dizer que se eu logar como o Adam, ir lá nos arquivos e entrar no comercial, eu consigo. Por quê? Ó, o Adam, ele é do grupo comercial. Eu consigo entrar no diretório dos técnicos? Não. Então, dentro do comercial, antes de eu fazer aquele ajuste de que todos os arquivos novos criados são do grupo, tá? Olha só, eu criei um arquivo qualquer aqui que ele tem permissão de leitura e escrita para o proprietário e para o grupo. Só que o grupo é Adam, então só o Adam pode mexer nesse arquivo. Putz, mas e agora? Como é que eu faço? Eu tenho que passar então aqui ó, no chmod o G mais S. Então eu tenho que dar permissão, aquela permissão mais S do grupo, tá? Para todo mundo. Se eu der um ls de novo, a gente vai ver que ao invés de rwx, virou rws para o grupo. Aqui, ó. Tá? E aí nós vamos então ver agora, teste, depois. Depois que eu fiz o ajuste, olha só o que aconteceu. O novo arquivo que eu criei, ele é de propriedade do grupo comercial. Então, se eu entrar como é Joan, tá? Vou lá no arquivos. Opa, não é comercial. Ué, a Joan não... agora sim, eu tinha errado ali. Então, eu, como a Joan, entrei no grupo comercial, tá? E assim, eu consigo editar esse arquivo que o Adam criou, mas que é do grupo comercial? Sim, eu consigo escrever qualquer coisa, eu altero esse arquivo, tá? E beleza, esse arquivo era um arquivo que não tinha nada, agora ele tem 64 bytes. Mas o outro arquivo, eu não consigo mexer. Por quê? Porque eu não sou do grupo. Tá? Até ele está me dizendo ali ó, que eu estava tentando editar um arquivo que ele era somente de leitura. Tá? Então, vamos remover esse... vou deixar do jeito que está aqui, até porque é interessante a gente ver o porquê das coisas. Para eu fazer logoff, dou um Ctrl D aqui, ele sai. Também vou dar um Ctrl D como Adam aqui.
tá? Então, agora eu terminei de fazer os meus ajustes. Todos os usuários que estiverem dentro dos grupos, eles vão conseguir acessar ali. Ah, vou pegar um usuário aqui que é dos gerentes, o Ted, por exemplo. Tá? Ted, 1, 2, 3, 4. Dentro dos arquivos, CD, gerentes. Então, touch, teste. Olha que legal. O arquivo foi criado, o dono é o Ted, então eu sei quem foi o cara que criou esse negócio aqui. Mas o grupo, e o grupo tem permissão de escrita, tá? Tá o W aqui, é o gerente, tá?